Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Penal, título 6 dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação. Eu sei que estamos aqui chegando ao final do nosso semestre, todos nós estamos cansados, vivemos aí toda essa realidade da qual para nós era inusitada, difícil de acreditar. Mas nesse momento nós temos que superar o cansaço, superar as adversidades e caminharmos aí para o cumprimento de mais uma etapa. Então vamos lá. Registro de nascimento inexistente. Capitulado no artigo 241 do Código Penal. Diz promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então percebam que aqui, aquilo que se propõe é, na verdade, a criação de um registro civil de alguém que não nasceu. De alguém, que não existe. Essa é a capitulação aí do artigo 241. Quanto à análise do núcleo do tipo, nós temos que promover significa gerar ou dar origem. O objeto é o registro civil da pessoa. Quanto aos sujeitos do crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é o Estado, secundariamente a pessoa prejudicada pelo registro inexistente. Quanto ao elemento subjetivo da conduta é o dolo. Não existe forma culposa, nem se exige elemento subjetivo do tipo específico. Quanto ao conceito de nascimento inexistente, temos que nascimento é o ato de nascer, ou seja, ter início à vida do ser humano. Se inexiste, é porque de fato não ocorreu. Isto é, o feto foi expelido morto ou nunca foi gerado. Absorção da falsidade. O objeto aqui a qual nós estamos estudando, ou seja, o delito do artigo 241, absorve o crime de falsidade ideológica, lá descrito no artigo 299 do Código Penal, por ser um tipo especial. Quanto à classificação do presente delito, temos que ele é um crime comum, é um crime formal, visto que não exige um resultado naturalístico consistente no efetivo prejuízo para alguém diante do falso registro. É um crime também praticado de forma livre, comissivo e excepcionalmente comissivo por omissão, lá nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É também um crime instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente e que admite tentativa. Quanto à prescrição deste crime, temos aí que relembrar aquilo que diz o artigo 111, inciso 4 do Código Penal. Quando o fato se tornou conhecido, e na jurisprudência do TRF4, temos que nos crimes de registro de nascimento inexistente, o prazo prescricional se inicia com o conhecimento do crime, nos termos do que dispõe o artigo 111, inciso 4 do Código Penal, in ocorrência de prescrição. Quanto ao tipo penal do artigo 242, parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido, diz então o artigo 242. Dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena de detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. O que se propõe aqui, quando lá diz registrar seu filho de outrem, na verdade o que nós estamos diante aqui daquilo que a doutrina chama de adoção à brasileira.
Quanto à análise do lucro do tipo, temos então que dar neste tipo em sentido de considerar ou tornar, registrar, quer dizer lançar em livro ou consignar. Ocultar é encobrir ou esconder. Substituir quer dizer tomar o lugar de algo ou alguém. E suprimir significa eliminar ou fazer desaparecer, alterar é modificar ou transformar. O objeto protegido é o estado de filiação. Trata-se de tipo misto, cumulativo e alternativo. Então, mais uma vez, nós estamos diante de um tipo penal misto, cumulativo e alternativo. São previstas 3 condutas diferenciadas, embora entre elas exista alternatividade. A primeira delas é dar parto alheio como próprio. A segunda, registrar como seu o filho de outrem. E a terceira, ocultar ou substituir recém-nascido. Nos termos da doutrina do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, temos que os pais que se omitem e permitem que o avô registre como sua a filha deles, nada fazendo para impedir o ato, vindo a retificar o ato passado por 5 anos do nascimento da criança, praticam o crime do artigo 242 do Código Penal, alteração de direito inerente ao estado civil do recém-nascido. Como pais da menor, os réus deviam e podiam agir para evitar o resultado. A omissão é, pois, penalmente irrelevante, razão pela qual respondem pelo crime. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Evidenciado que o avô da criança registrou em seu nome para que ela pudesse usufruir dos benefícios na qualidade de sua dependente, plano de saúde do Corpo de Bombeiros e futura pensão vitalícia por morte, não se reconhece o motivo de reconhecida nobreza, previsto no parágrafo único do artigo 242. O estelionato consuma-se no momento em que o agente obtém vantagem econômica indevida, qualquer benefício ou ganho, de modo indevido, inexistente prova de que os réus obtiveram vantagem econômica ilícita em prejuízo alheio. A absolvição é medida que se impõe apelações não providas. Quanto aos sujeitos do crime, temos então que quanto ao sujeito ativo pode ser só a mulher na primeira figura, pai ou mãe na segunda figura e qualquer pessoa na terceira figura. Então, mais uma vez, a primeira figura ali exposta pelo tipo penal, somente a mulher pode ser autora. Na segunda figura, descrita no tipo penal, pai e mãe podem ser os autores, enquanto na terceira figura, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo deste crime. Quanto aos sujeitos passivos, são o Estado, que deseja a regularidade da formação da família, e a pessoa prejudicada, no caso, herdeiros nas 2 primeiras situações, e o próprio recém-nascido na terceira hipótese. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, é o dolo. Não existe forma culposa. Exige-se, no entanto, elemento subjetivo específico, no caso, consistente na figura de suprimir ou alterar estado civil. Esse elemento deve ser aplicado às 3 figuras igualmente, pois não teria sentido dar parto alheio como próprio, sem a finalidade de alterar o direito inerente ao estado civil, o que esvaziaria por completo o crime contra o estado de filiação. Quanto ao critério de parto alheio, o objeto da primeira conduta é considerar como seu o ato de outra pessoa que dá luz ao feto. Assim agindo, precisa de algum modo suprimir ou alterar o direito inerente ao estado civil, isto é, provocar mudança na situação jurídica do indivíduo em relação à sua família. Quanto ao registro de filho de outra pessoa, temos que esta é a segunda conduta, ou seja, consignar no registro civil outra filiação diferente dos pais biológicos, fazendo com que o estado civil seja suprimido ou alterado. É o que se chama de adoção à brasileira. Muitas pessoas, em vez de ingressarem nas filas para adotar crianças, resolvem tratar diretamente com a mãe, registrando diretamente como seu filho, o filho de outra pessoa. E por vezes, a intenção elevada, visto que pode ser o avô, ainda jovem, registrando o neto como seu filho, tendo em vista que sua filha ainda imatura não tem condição de cuidar da criança,
absorve por especial o crime de falsidade que vem a ocorrer pela inscrição do registro. Ocultação de recém-nascido. Esta é a terceira conduta descrita no tipo penal que faz esconder a criança que acabou de nascer, impedindo o seu correto registro, ou trocar o recém-nascido por outro que nasceu de pessoa diversa. Nas duas hipóteses, o estado civil verdadeiro deve ser alterado ou eliminado. Quanto ao objeto jurídico material, o objeto material pode ser o recém-nascido ou o registro, enquanto o objeto jurídico é o estado de filiação protegido pela lei. Classifica-se o presente crime como crime próprio nas primeiras e segunda figuras e crime comum quanto à terceira figura. É um crime material, de forma livre, comissivo e excepcionalmente comissivo por omissão. É também um crime instantâneo, exceto na modalidade ocultar, que passa a ser permanente. É um crime unissubjetivo, plurissubsistente, que admite tentativa. Quanto à figura privilegiada e à possibilidade do perdão judicial, temos que, praticando qualquer das condutas típicas, por motivo de reconhecida nobreza, isto é, se a razão que levou o agente a assim agir por nitidamente elevada ou superior, pode o juiz julgar extinta a punibilidade. Nem sempre o criminoso tem má intenção, podendo querer salvar da miséria um recém-nascido, cuja mãe reconhecidamente não quer. Assim, termina registrando, por exemplo, o filho de outra pessoa como se fosse seu. Eventualmente, não sendo o caso de aplicar o perdão, pode o magistrado, e no fato dele ter detectado outras condições pessoais desfavoráveis, como maus antecedentes, reincidência, péssima conduta social, incide então na figura privilegiada, aplicando-se a pena bem menor do que prevista no caput. É necessário lembrar aqui que há duas opções fixadas pelo legislador ao juiz quando houver motivo de reconhecida nobreza: aplicar o privilégio ou o perdão judicial, razão pela qual pode ele valer-se dos fatores pessoais do agente para esta avaliação. Quanto ao tipo penal descrito no artigo 243 do Código Penal, sonegação de estado de filiação. Diz o artigo 243, deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao Estado Civil, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Quanto à análise do lucro deste tipo, temos que deixar, no sentido do texto, significa largar ou abandonar. Ocultar é esconder, e atribuir significa imputar ou conferir. Quanto aos sujeitos do crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo é o Estado e a pessoa prejudicada. Quanto ao conceito de asilo de expostos ou outra instituição de assistência, asilo de expostos é orfanato ou lugar que abriga crianças abandonadas. Instituição de assistência pode ser qualquer tipo de creche ou abrigo. Quanto à necessidade do filho ser próprio ou podendo também ser alheio, o abandono pode ligar-se aos pais que deixam seu filho em instituição de assistência ou aquele que larga filho de outra pessoa. A criança desamparada não pode estar registrada, pois o objetivo previsto é ocultar a filiação ou atribuir-lhe outra filiação. Quanto ao elemento subjetivo da conduta, é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico, ou seja, a vontade de prejudicar direito inerente ao Estado Civil. Não há forma culposa punível para com este crime. Quanto ao objeto jurídico material, temos que o objeto material é a criança abandonada, enquanto a proteção legal ela está ali sobre o estado de filiação. Quanto à classificação desse tipo penal, este é um crime comum, formal, visto que não exige um resultado naturalístico, de forma livre em sua prática, comissivo e excepcionalmente comissivo por omissão nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É um crime instantâneo e não se prolonga no tempo.
unissubjetivo, plurissubsistente e admite tentativa. Sendo assim, queridos alunos e amigos, esta foi a nossa aula de Direito Penal. Um forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.